Vamos lá, Fábio. Chega aí. Palmas para o Fábio. Opa, boa tarde a todos. Sacanagem você falar que não foi combinado. Foi tudo combinado direitinho, a gente se organizou para dar sequência e falar sobre os temas de forma encadeada. Brincadeira, gente. Acho que tem muita sinergia todos os tópicos aqui, porque a gente está falando de um assunto único que é DevOps. Então, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre DevOps, do meu tema, que vai ser DevOps em um ambiente de governança e compliance, deixa eu me apresentar, né, Fábio Rosa. Trabalho na Unlimited, consultor. Trabalho com Atlassian já faz alguns aninhos, né, trabalho desde da época do Greenhopper. Quem aqui já ouviu falar de Greenhopper? Acho que eu vi uma pessoa levantando a mão. O tempo que Jira Software nem existia, era um plugin, né? Na verdade, nem o Jira Software, nem Jira Service Management existiam. Então, já estou um tempinho aí falando sobre processos, gestão, desenvolvimento, e sou fã absurdamente maluco pela Atlassian. Adoro muito as soluções. Tá? A minha missão hoje aqui é tirar alguns elefantes da sala, mas também colocar algumas pulgas na orelha de vocês. Tá? Então, eu vou fazer provocações, eu vou continuar na linha de fazer provocações para vocês e falar um pouquinho de como que é o DevOps em ambiente compliance, em ambientes que são auditados, ambientes que respondem a normas, SOX, ambientes que seguem a risca, o ITIL. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse ambiente e falar se eles se combinam ou se eles se repelem, tá bom? Então, o primeiro mito que eu vou colocar aqui hoje para a mesa é de que DevOps é igual a desenvolvimento contínuo, integração e entrega automatizada. Por que isso aqui é um mito? DevOps está relacionado a algo muito maior, está relacionado à colaboração. Eu tinha muita dificuldade quando eu treinava meus estagiários, o pessoal novo de empresa, que queria conhecer processos, explicar o que era o mundo de operações, por que a produção tinha um objetivo dentro da empresa e o time de desenvolvimento tinha outro. Os interesses eram distintos. O pessoal de ambiente produtivo tinha que resguardar aquilo que estava funcionando. E o pessoal de desenvolvimento tinha outro interesse, que era colocar coisas novas na produção. Mas a gente sabe que, se eu mexer no que está funcionando, aquilo tem risco de quebrar, e tem risco de quebrar. Se eu não mexer no que está funcionando, quem vai quebrar é a minha empresa, porque ela vai ficar para trás. Então, por que é um mito falar que DevOps é entrega contínua? Porque ele vai muito além. Ele está relacionado à cultura de trabalhar junto, a cultura de não gerar culpados. Eu quebrei a produção, porque eu sou desenvolvedor e coloquei alguma coisa. A produção está segurando as entregas porque pode colocar em risco. Então, não existe mais nós e eles. DevOps é trabalhar de forma conjunta, times de desenvolvimento e operação. Aí entra aquilo que o Horn falou, né? Ele deixa de ser dois mundos e ele passa a ser um universo compartilhado. Preciso ter automações? Preciso. Isso tira tarefas burocráticas e repetitivas da minha frente. Mas eu não preciso necessariamente disso para falar que eu tenho DevOps. Eu tenho times que trabalham de forma conjunta. E como é que funciona isso em um ambiente compliance? Vamos chegar lá, vamos falar um pouquinho sobre o que são processos e o que é o compliance. Antes disso, e levando para esse contexto, faz algum sentido a gente olhar lá no LinkedIn, procurar vagas de analista DevOps? O que um analista DevOps faz? A gente está falando de pessoas que geram automação. E não está falando do que é o DevOps. O DevOps está muito além, então você não consegue implementar, contratar um analista DevOps. Você está contratando analistas que vão implementar pipelines, vão gerar automações, vão facilitar
os seus processos de deployment. Mas não deveria existir um analista DevOps sênior, né? Porque DevOps é cultura, tá bom? Segundo mito. Eu vou pegar o ITIL, tá? Mas processos, compliance, são onerosos e burocráticos. Isso é um mito também, é uma outra coisa que a gente tem que tirar da frente para poder falar de DevOps em ambiente compliance. Processo nada mais é do que aquilo que o seu time ou você faz no dia a dia. Se foi definido de uma forma burocrática, se foi definido de uma forma onerosa, lenta ou custosa, é porque alguém tomou essa decisão ao longo do tempo. Não necessariamente você precisa continuar fazendo aquilo. Você pode tomar decisões diferentes, você pode evoluir os seus processos, você deve evoluir os seus processos. Olhando para novas práticas, olhando para novas tecnologias, olhando para o valor agregado do seu business. Legal? E agora eu vou tirar mais uma outra coisa da frente. Eu tenho requisitos de compliance. Eu não posso fazer DevOps, ou eu não posso fazer, ou eu devo fazer alguma coisa porque compliance pede. Compliance não pede nada. A empresa, ela tem padrões, como, por exemplo, de segurança, de normas, que são determinadas pelas áreas de segurança, pelas áreas de negócio, e compliance somente verifica se você está agindo conforme você falou. Mas, poxa, eu tenho que seguir o ITIL. O próprio ITIL 4, ele traz algumas questões que quebram esse paradigma, que eu tenho que seguir processos, eu tenho que gerar valor antes de seguir processos. O ITIL 4 não tem mais processos, o ITIL 4 tem práticas. E aí a gente entra no último mito, DevOps e ITIL não se misturam, ou ainda, DevOps pode substituir o ITIL. São coisas complementares, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Uma cultura de trabalho conjunto, ela deve ser incorporada aos processos, ela deve fazer parte do seu time e pode atender normas de compliance, sem problema algum. Eu vou chegar na gestão da mudança, eu acho que todo mundo está aqui. Cara, mas e como é que eu quebro o comitê de mudança? Eu vou chegar lá. Mas antes eu vou falar um pouquinho do ITIL, né? O ITIL, ele tem, nessa última edição, que não é a V4, é o ITIL 4, que ele remete à indústria 4.0, ele é um modelo iterativo e incremental também, ou seja, não vai ser muito difícil a gente ver um ITIL 5, porque o próprio ITIL, ele vai evoluindo. E da mesma forma como ele vai evoluindo, a gente pode ver na prática uma evolução dele, que é um novo princípio guia, que surgiu depois do nascimento, entre aspas, do ITIL 4. Tá? Princípio guia, para quem não está familiarizado, basicamente são alguns direcionadores para você implementar o ITIL. Assim como o Manifesto Ágil trazia alguns direcionadores, os princípios guias do ITIL 4 trazem direcionadores para você implementar os seus processos, as suas práticas, os seus valores. Tá? Então, a gente traz aqui alguns deles, e o pessoal geralmente gosta de fazer essa comparação, né, colocar um comparativo do manifesto com os princípios guia. Mas olha que interessante, comece onde você está. Então, eu não tenho ferramentas para DevOps de última geração, não tem problema. O ITIL está falando, não tem problema. Mas eu não tenho Gira Enterprise. Eu preciso medir, não tem problema. Começa com o que você tem. Comece praticando com o que você tem. Então, tem vários valores aqui. Novamente, eu não vou ficar lendo o slide. Depois a gente vai disponibilizar. Quem quiser tirar foto, fique à vontade. Mas eu acho importante a gente falar de um novo valor, de um novo princípio guia que foi incorporado ao ITIL. Esse aqui eu vou pegar uma água. Enquanto vocês leem. Então, pessoal, esse é um novo princípio guia que surgiu, acho que em 2019. Quando eu falo novo, não é tão novo assim, né? O ITIL,
ele evoluiu, ou seja, ele está falando otimize e automatize. E aí, então a gente está pensando, sim, em automatizar. Pô, mas Fábio, como é que meu auditor vai verificar aquilo que está automatizado? A gente vai falar um pouquinho. Babei tudo. Então vamos pegar para falar um pouquinho sobre como quebrar essas barreiras em cima de um caso de uso. E aí sim, eu vou pegar o elefante, que é o Change Management, e vou tirar da sala. Tá bom? Não vou deixar de falar dele, não. A primeira coisa que o White fala, que ele quebra, é o antigo processo de gerenciamento de mudanças, ele deixou de existir na V3. E ele foi quebrado em 3 práticas. Gerenciamento de implantação, all deployment. Gerenciamento de liberação. Os mais nerds já estão pensando em feature flag, então, e pode pensar, não tem problema não. Tá? Mas quando eu falo de gerenciamento de liberação, eu estou pensando muito mais quando que aquela funcionalidade vai estar disponível, independente da minha implantação, do meu deployment. E a habilitação da mudança, quando é que eu ligo aquelas feature flags que eu coloquei em produção? Quando que aquilo é interessante estar disponível para o meu cliente, para o meu negócio? Eu coloco uma nova funcionalidade no ar, por exemplo, o WhatsApp, e essa funcionalidade ela só está disponível para 5 pessoas nesse grupo aqui, através de feature flags. Ele vai habilitando conforme eu vou recebendo feedback. O feedback constante é uma boa prática também, que é incorporada tanto pelo DevOps quanto pelo White. Então, começa a ver que as coisas estão começando a se falar. Elas estão começando a se dizer a mesma coisa. Vamos assumir um ponto aqui. Entrega contínua é o novo normal. Tá? Pegando o que já foi falado aqui, você precisa entregar fazer 400 deploy por dia? Não, acho que tem que ser orientado àquilo que realmente o seu negócio é relevante. Agora, eu criar barreiras, eu vou voltar um slide aqui, eu criar barreiras de um gerenciamento de mudança, um CAB que fica invariavelmente olhando se o ticket de mudança foi preenchido corretamente, não agrega inteligência para o meu negócio. E, normalmente, aquela pessoa que está avaliando a mudança, ela não tem tanto critério e tanto conhecimento, ela não consegue ter tanto critério e tanto conhecimento para saber se aquela mudança realmente impacta em outros sistemas. Então, ele torna-se um processo burocrático. Ora, se ele torna um processo burocrático, por que não trazer inteligência para o CAB, trazer inteligência para o meu processo de gerenciamento de mudanças? Vamos entender. Entrega contínua é o normal. Aí deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Eu tive, recentemente, uma gestora minha, ela saiu de férias, gestora no meu cliente, né? E ela pediu uma gentileza, ela falou, Fábio, você consegue aprovar as licenças do Gira, quando chegar para a gente? Eu falei, aprovo. Qual que é o critério? Ela falou, se ele já tiver lá no fluxo de criação de novo usuário, aprovação do gestor da área, você vê se tem licença disponível e aprova. Eu falei, nossa, que inteligência é essa, né? Por que não dá para automatizar isso? É tão repetitivo quanto. Mas Fábio, isso se aplica para gerenciamento de mudanças? Sim, se aplica. Por que não? Eu acho que a gente tem que trazer essa inteligência, pegando esse exemplo simples, trazer essa inteligência para dentro das nossas soluções, automatizar e dizer para o processo por que eu estou automatizando. Tanto o deployment, quanto aprovações, quanto a análise dessas aprovações. Mas como é que eu faço isso? Então, vamos pegar um pouquinho de ferramenta, vamos olhar e vamos falar um pouquinho desses casos. Tá? Uma coisa que escorreu uma lágrima do meu olho, foi quando a Atlassian colocou, faz poucas semanas, no Assets, uma quebra de tipos de serviço, né? Porque o que eu sempre recomendava em todos os meus clientes, defina uma arquitetura de serviço. O que sua empresa entrega de serviço? Mas aí entrava uma questão. Eu entrego valor em negócio. Ótimo, começamos bem. Eu entrego valor em produtos.
Mas, para mim, isso não é serviço. Serviço, para mim, é um serviço de software, é um microserviço. Atlassian, quando você abre o Jira Assets, antes de você criar um Object Schema no Assets, o único Object Schema que já vem padrão, que você não pode apagar, é o de serviços. E aqui você já começa a trazer um pouquinho de inteligência do negócio para dentro dos seus assets. Quando você cria um novo serviço, você diz que tipo de serviço, qual que é o impacto desse serviço para o seu negócio. Então, por exemplo, eu posso ter uma squad que entrega algum serviço, está relacionado à entrega de um valor de negócio, e que ele é extremamente crítico. Então, esse tier já começa a definir para mim uma análise que que o CAB, que o Change Control Board, que o Comitê de Mudanças poderia avaliar. Então, ele já fala, opa, tem 2 mudanças críticas para o mesmo dia, para a mesma hora, vale a pena? Aqui eu já trago também, acho que eu voltei muito, quem são os owners desse serviço? Quem que é o responsável por esse serviço? Quem que deve ser consultado? E quem que aprova uma mudança de serviço? Uma aprovação precisa ser lá numa chancela de um CAB? Ou pode ser distribuído ao longo dos processos de desenvolvimento e operação, como, por exemplo, uma daily, uma weekly? Eu posso trazer essa aprovação para uma daily, sem problema nenhum. Aqui eu tenho essa inteligência para poder dizer quem são os approvers, quem são os owners e onde que está, principalmente fisicamente, o meu repositório, seja lá no Bitbucket, seja lá em qualquer outra ferramenta que você gerencie o seu código-fonte. Legal, mas isso já ajuda, já agrega, mas isso não resolve. Então, como trazer mais inteligência ainda para o meu processo para fazer uma prática que o mercado fala muito, que é shift left, antecipar os problemas, antecipar tomadas de decisão. Eu trouxe um caso aqui que a gente está começando a implementar, que é nesse cliente nosso, ele respeita muito aquela questão de calendário de mudança, aquela questão de você ter janelas, porque ele tem janelas que não posso colocar, coloca em risco o meu negócio, eu implementar qualquer coisa em produção, isso tem que ser respeitado, eu acho que 0 problema quanto a isso. Então, como é que a gente trouxe inteligência? A gente relacionou o serviço de negócio a um asset sistêmico. Então, tenho, por exemplo, aqui uma aplicação que é o aplicativo mobile. Tem todos os detalhes de como que essa aplicação se comporta dentro da minha organização, o que ela faz, quem que é o responsável, qual serviço que ela está relacionado. E eu trouxe aqui também alguns campos de datas que eu posso respeitar, que eu devo respeitar para fazer a implementação de novas mudanças. Eu já tiro a inteligência, eu passo a inteligência humana para tarefas repetitivas. O CAB não precisa ficar olhando um calendário de mudanças para ter essa informação. Ora, se a mudança está relacionada a um serviço que gera pouco impacto, ela está planejada num período que não é crítico, todos os aprovadores estão conformes, já foi criado lá, como o Horn falou. Lá no meu pipeline, eu já criei uma mudança, já abri aqui no Jira Service Management, respeitou todas essas regras. Para que eu preciso necessariamente ter uma pessoa lá dando uma carimbada nessa mudança? Eu não preciso. Eu tenho que descrever isso no meu processo, para quando o auditor vier aqui e falar assim, você age conforme o processo? Sim. O meu processo diz que todas essas informações estão no meu Jira Assets. E as mudanças de baixo risco, elas são pré-aprovadas. Então, algumas dicas aí que eu trago para vocês acho que o principal, deixe para as pessoas tomadas de decisões que são realmente complexas. Automatize aquilo que é simples. Então, primeira coisa, até vou ser repetitivo, né? Inclua a criação da change request no seu pipeline. Fundamental para empresas que são compliance e requerem uma change request associada a uma implementação.
eu trabalho numa empresa que não tem nada desse tipo de controle. Então, beleza, zero crise, cara. Aqui, realmente, para quem tem esse nível de necessidade, esse requisito a ser cumprido. Segunda dica, automatize aprovações com base nos assets que estão sendo impactados. Quais são as regras? Leve essas regras. Em vez de você ficar colocando um monte de hard code, todas essas regras são parametrizáveis no seu assets. É muito bacana você ter uma informação que você não precisa entrar no código. Você coloca lá na sua automação, por exemplo, no plugin que você desenvolveu, se a janela de mudança está compliance. Como é que eu altero essa mudança? Tem que entrar no código que está hard code? Não, tudo isso aqui está no assets. Use e abusem do calendário de mudanças do Gira. Pô, mas aqui eu tenho um processo que é um calendário de release management. Tudo bem, talvez não seja simples, mas comece do básico, comece de onde você está. E aí sim, use de feature flags para habilitar essas novas funcionalidades. Acho que o importante é automatizar com inteligência e deixar essas questões muito mais complexas para decisões que não são factíveis de ser tomadas pelas suas automações, gente. Muito obrigado. Vou passar